Olá, amigos, olá, amigas, ligados e ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de construção de conhecimento, o nosso canal de acolhimento, o nosso canal onde nós temos formado uma comunidade muito bacana em torno de um ideal comum, o aprendizado. O aprendizado em torno do Evangelho, o aprendizado em torno da Consoladora Doutrina. E já adianto, neste sábado, nós começaremos com os vídeos de O Livro dos Médiuns. Será postado no mesmo horário dos outros, 6 horas da manhã. Então, fique ligado, guarde aí a data. Nesse sábado, nós teremos mais um estudo aqui no canal do NEP Honório Abreu. Muito obrigado a você que nos permite construir esse trabalho. E um agradecimento especial nessa segunda-feira para a Sandra Margarete, a nossa irmã lá de Una, da Bahia, a Gladys Ferreira Braga, de Machado, Minas Gerais. Comentário bacana, Gladys. Todos nós temos o germe do amor em nossos corações. Cabe a nós colocá-lo em prática. Difícil é, mas não impossível, como nos ensina Fenelon no maravilhoso texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, um texto belíssimo, se eu não me engano, a segunda instrução espiritual que está no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Cissa, lá de Praia Grande, São Paulo, bom dia. Rejane Celina, grande amiga nossa, bom dia dos nossos encontros com o Evangelho, bom dia, já estudamos muito, não é mesmo, minha irmã? Márcio Foschiani, lá de São Paulo, capital, a Kedma Alcântara, bom dia, minha amiga. E o Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, que coloca assim para nós: o pior lugar no mundo é se colocar no lugar do outro. É o mais difícil. Não diria o pior, mas é o mais difícil, né, meu amigo? Colocar o sapato no outro faz-se necessário, o mundo precisa de mais empatia. Que Deus nos abençoe na caminhada terrena, onde possamos nos colocar mais no lugar do outro. Empatia é a lei de amor. Lindo, Pedro, lindo. Achei interessante que um amigo nosso, o Douglas que ele tem um estudo aqui, o estudo do Evangelho de Mateus, Douglas Marcos, aí ele me mandou uma mensagem, falou assim: eu te assisto todo dia aqui, eu só não comento, só hoje você falou meu nome. Aí eu falei: eu falo o nome de quem comenta, porque assim, tem muita gente que assiste, que curte, que compartilha, mas a gente não consegue saber se não comentar. O YouTube ele não é como o Instagram. O Instagram a gente consegue ver as curtidas, né? O YouTube a gente precisa ver os comentários. Então, nos comentários que a gente sabe que tem aí a nossa amiga Tânia Camilo, a gente sabe que todo o pessoal que estudou com a gente lá do NEP Honório Abreu de quinta-feira assiste esses vídeos. A gente sabe da nossa irmã Marília, lá do Fraternidade Espírita Caminho da Luz, e tantos outros. Mas assim, a gente lê quem comenta, porque o YouTube ele nos deixa ver quem está comentando. Mas todo mundo, muito obrigado mesmo. Hoje é o dia do Livro dos Espíritos, nós vamos começar a progressão dos Espíritos. Então, aquilo que eu sempre falo, paciência, que logo após a nossa vinheta, leitura, ponderação, meditação em torno dessa obra que é a de abertura da Consoladora Doutrina e que tanto nos ensina. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, semana passada nós terminamos a escala espírita, conversamos sobre os espíritos puros, trouxemos uma leitura da Revista Espírita, um texto de Lacordaire que fala sobre os Messias e o Espiritismo, uma digressão muito bacana nessa instrução desse benfeitor amado. E hoje, a partir de hoje, nós começaremos a analisar aquilo que Kardec, aquilo que a espiritualidade nos traz sobre a progressão dos espíritos. Lembrando que o universo ele tem uma lei de progresso. Então, que nós vamos ponderar aqui, nós somos criados simples e ignorantes com o objetivo da progressão, com o objetivo da perfectibilidade relativa. Esse item especificamente ele começa no questionamento de número 114, onde o codificador Allan Kardec ele indagará dos benfeitores amigos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Aqui é fantástico. Aqui é fantástico para a gente perceber se há uma destinação já de princípio, já logo no início da criação. Né? Seriam os espíritos bons ou maus por natureza? E é o que a espiritualidade vai responder? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, nós vamos progredindo.
Nós vamos estudar isso lá na frente, na questão da lei do progresso. Primeiro nós desenvolvemos o intelecto, nós temos o desenvolvimento intelectual, para que com o desenvolvimento intelectual a gente consiga discernir o que é certo e o que é errado. E escolhendo os caminhos mais acertados, nós consigamos o desenvolvimento moral. Na pergunta de número 115, Kardec indaga: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Vai parecer que essa pergunta é idêntica à anterior. Mas na anterior, veja bem, os espíritos são bons ou maus por natureza. Ou seja, eles foram criados e aí eles surgiram bons ou maus. E aqui ele está dizendo sobre o Criador. O Criador, então, ele individualizaria espíritos bons ou espíritos maus? Ele criaria espíritos bons e espíritos maus? E a resposta da espiritualidade. Deus, o brilhantismo de Kardec, ele me surpreende, ele não cansa de me surpreender. Porque a 114 diz respeito a uma essência da individualidade. A individualidade foi criada e então na sua essência ela seria então boa ou má. Aqui não, aqui diz respeito ao Criador. Na pergunta de número 115, diz respeito ao Criador. Ele sim, né? Aí Kardec está indagando. Será que o Criador, será que Deus criaria bons espíritos e maus espíritos? A espiritualidade então dirá: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar, progressivamente, a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, aqui, dentro daquilo que a gente já consegue ponderar sobre a criação, aqui um aspecto fundamental. Somos todos indistintamente criados simples e ignorantes com as mesmas oportunidades, com provas que nos são impostas. E aqui muita gente vai obtemperar: mas falar que Deus impõe alguma coisa? É claro. Você, pai, você, mãe, que ama o seu filho, que ama a sua filha, você não impõe determinados comportamentos para que eles possam aprender? A imposição aqui é porque a palavra imposição ela tem uma carga negativa de violência. Não estamos falando aqui de uma imposição de violência. Ou faz e eu vou te castigar de maneira imoderada. Não estamos falando aqui de uma imposição violenta. Nós estamos falando aqui de uma imposição daquele que sabe o que é melhor. Em condições normais de temperatura e pressão, os pais sabem o que é melhor para os seus filhos, correto? Então eles impõem determinada carga de comportamento para que, atravessando essas questões que são impostas para um bem maior, eles possam progredir. Se os pais humanos fazem isso, e os pais humanos são imperfeitos, você que é pai, você que é mãe, você sabe quando você é imperfeito? Porque nós aqui estamos em estágios de aprendizado. O que dirá do pai maior, que é perfeito em todos os seus atributos? Portanto, há uma imposição de determinadas missões, há uma imposição de determinadas questões para que a gente possa progredir, para que a gente possa se esclarecer. E aí, quando nós suportamos essas imposições sem murmurar, quando nós atravessamos essas provas que nos são doadas pelo mais alto com o fim de nos melhorarmos, nós estamos, de maneira mais breve, próximos à nossa destinação, alcançando então a felicidade pura e sem mácula. Quando nós murmuramos, quando nós não aceitamos, quando nós queremos percorrer outros caminhos, movimentados pelos nossos comportamentos viciosos, aí nós precisamos arcar com as consequências não tão agradáveis. Mas para a gente fazer um resumo aqui dessa pergunta 115,
que é de crucial importância para tudo que a gente já discutiu, para tudo que a gente vai discutir nessa questão dos espíritos. Nós somos criados todos indistintamente simples e ignorantes. Deus impõe-nos determinados comportamentos, determinadas missões, determinadas tarefas. E se nós obedecemos, nos adequamos a esses comportamentos, obedecemos essas missões, essas provas e essas tarefas, nós evoluímos mais rapidamente, alcançando aquilo que todos nós almejamos, uma felicidade pura, uma felicidade sem mácula, uma felicidade que está reservada aos espíritos já avançados, aos puros espíritos, como nós vimos na escala espírita. E há aqui o questionamento de 115A, há um complemento, né? Kardec faz outra pergunta. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Então, seriam como são. Porque o nosso cérebro precisa disso. Quando a gente não tem um conhecimento, a gente precisa achar questões semelhantes. Isso facilita a nossa compreensão. Nós buscamos questões semelhantes, mas não iguais, na nossa realidade, para a gente trabalhar com a base de comparação. Quando você experimenta, por exemplo, quando você experimenta um alimento pela primeira vez, a primeira coisa que seu cérebro faz é buscar um gosto similar de outro alimento que você já experimentou. Quando eu experimentei piqui pela primeira vez, eu não conhecia, achei extremamente amargo. Eu fui no Jiló, que eu conhecia. Eu fui na gueiroba, aqui em Minas, interior de Minas Gerais, né? A gente tem um alimento que chama gueiroba. Eu fui na gueiroba, que eu não conhecia. Falei, é um gosto semelhante a esses. Aí a pessoa que estava ali me oferecendo o piqui falou assim, não tem nada a ver. Eu falei assim, não estou falando que tem alguma coisa a ver. Eu estou falando que a minha mente, o meu cérebro, né? O meu sensorial trabalhou com gosto semelhante para eu poder definir o que eu estou sentindo. Então a gente faz isso. Quando a gente não conhece, a gente vai por semelhança, a gente vai por aproximação. Então é isso que Kardec está fazendo. Bati no microfone aqui, se der um barulho muito alto, desculpa. É isso que Kardec está fazendo, está buscando trabalhar com semelhança. Então, vamos lá, na sua origem os espíritos eles têm semelhança com a gente fala com a criança, que a criança está ali aprendendo as primeiras letras nesse abecedário dessa nova existência. Então teria semelhança. Por que ele não pode falar assim, é igual então? Porque a gente sabe que a criança ela tem aquela imagem pueril, mas ela é um espírito reencarnante, já com as suas experiências multisseculares. Né? Então por isso que ele trabalha com semelhança. Então vamos lá. A resposta dos espíritos. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. A vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, pode trabalhar com a semelhança, mas entenda, não é igual. Não é igual. Então, a gente vai ficar por aqui. Nós fizemos hoje a 114, 115. O assunto é interessantíssimo. Nós vamos sempre dialogar bastante com relação a isso aqui. A pergunta 116 é deliciosa. Inclusive, um amigo meu, na semana passada, a gente estava discutindo, ele católico, eu espírita, né? E nós estávamos discutindo sobre criação, sobre reencarnação, sobre destinação. E aí ele me fez uma pergunta que a 116 responde bem. Mas se um espírito quiser permanecer para sempre, para a eternidade, em contrariedade com os mandamentos divinos, ele não pode? O livre-arbítrio? Bom, é isso que a gente vai ver semana que vem. Na pergunta de número 116, nós vamos discutir bem isso aí. No mais, não se esqueça, está aprendendo com a gente? Então, por favor, porque eu, sinceramente, toda semana eu aprendo muito. A vida é um constante aprendizado e eu falo o seguinte, eu quero ler, eu quero estudar e eu quero morrer, entre aspas, burro, porque a gente precisa sempre aprender. Então, se está aprendendo, se está gostando, não se esqueça, por favor, curtir, comentar e compartilhar. E como eu sempre falo, até o nosso próximo encontro.